Nós vamos trabalhar a redação 2014 nas universidades privadas, usando a prova da PUC como um modelo. Por que nós escolhemos a PUC aqui? Porque vocês sabem todos, embora nós tenhamos um bom desempenho em vários vestibulares, realmente na prova da PUC o desempenho do módulo é muito diferenciado. Nós fazemos ali entre 60%, 70%, e efetivamente cursando até mais do que isso entre o listão, entre os alunos que entram no listão da PUC. Então, nosso objetivo aqui é trabalhar o desempenho de 3 pessoas posicionadas de uma forma muito estratégica. Tá? Vocês vão ver aqui o desempenho da pessoa que passou em primeiro lugar na medicina da PUC em 2013, a pessoa que entrou na última posição do listão, que garantiu essa vaga na última posição do listão, posição 74, e um boletim também muito interessante da pessoa que ficou na posição 121. Foi a última pessoa que foi chamada definitivamente praticamente no mês de abril, correto? Então nós vamos conhecer 3 aspectos dessas 3 pessoas. Quem são essas pessoas? Elas representam, a curiosidade é que elas representam grupos muito diferentes dentro do módulo, desde o cara mais experiente ao cara menos experiente. Nós vamos ver o desempenho que elas tiveram aqui e as estratégias que as pessoas desenvolveram para chegar a esse desempenho, ok? Nós temos aqui, então, o meu objetivo é esse, dizer como a nota da redação interfere. Claro, o aspecto aqui é matemático, tá? O que a pessoa ganhou, o que a pessoa perdeu com a nota da redação. Mas eu quero que entenda como a pessoa chegou nessa nota de redação. Então, o meu objetivo é esse aí. Nós vamos analisar, então, 3 boletins de desempenho, tem um outro boletim um pouco mais para frente também, mas nosso objetivo é começar aqui com o boletim da Gabriela Stecker, que alguns de vocês talvez conheçam aqui do ano passado, que ficou na primeira posição, com grau 5 na redação. Perfil da Gabriela, aluna jovem, faixa etária entre 17 e 19 anos, perfil bem comum no módulo, né? Praticamente recém-saído do 2º grau e o primeiro vestibular valendo, aquilo que vocês mesmos dizem, já tinha feito vestibular saindo do 3º ano, mas aquele vestibular que não conta, correto? Então esse foi o primeiro ano de dedicação da Gabriela. Horário de estudos e quadro de matérias, tá? Fazia tudo, desde geopolítica, redação, horário de estudos regular, comparecimento em plantão regular, consequentemente, entrega de redação regular, correto? Perfil jovem e tranquilo, ansiedade assim, mediana, pessoa produtiva, levemente estressada, né? Mas produtiva, correto? Vamos ver como é que foi o desempenho dela nesse perfil. Tá aqui o boletim dela, tá? Eu destaquei aqui o grau de redação 5. Lembremos, nós estamos trabalhando, então, a realidade antiga do vestibular da PUC, em que o grau ainda é 5, ok? Isso quer dizer que a Gabriela fez entre 85% e 100% de aproveitamento. Para quem faz grupo de redação aqui, no primeiro encontro que nós tivemos, no primeiro semestre, nós demos a redação dela, correto? Média aritmética da Gabriela, 725. Classificação geral primeiro, classificação no curso primeiro. Vocês sabem que essa pessoa ganhou a bolsa, né? Uma das bolsas mais cobiçadas pelas mulheres, correto? Bolsa integral. Esse boletim aqui vale, a expectativa aqui, esse boletim deve valer o que, para quem faz cálculos rapidamente aqui, entre 350 e 450 mil reais. Esse que vale esse boletim aqui, correto? Notem o desempenho dela, a regularidade do desempenho dela. 9 em física, 10 em biologia, 10 em português, que também foi relativamente muito importante. Gabaritou quase todas, mas tu vê, né, aqui, ó, se tu somar as 90 questões, ele errou 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 90 ele errou 6. Eu não estou mostrando esse boletim porque eu espero que vocês façam isso aqui, correto? Nem a própria Gabriela, quando viu esse boletim, quando saiu o nome dela no listão, alegria e tal, e quando o boletim chegou, ela foi a primeira, para ela foi uma surpresa. A gente não se prepara para fazer isso aqui. Isso aqui foi uma química especial que aconteceu, correto? Mas eu queria que vocês notassem que ela vacilou, se vocês contarem os pesos da prova da PUC aqui, ela vacilou onde ela podia vacilar. O pior desempenho dela, o pior desempenho foi errar 2, ok? Mas foi numa prova de peso meio. Os melhores desempenhos são nas provas justamente de peso 4 e 5. Sempre 10 em química, 10 em português, gabaritou a redação, e em biologia 10 também. Isso teria garantido a aprovação dela, correto? Nós vamos fazer um estudo agora do que aconteceria se ela variasse de nota, correto? Então, ela fez desempenho excepcional, ninguém duvida, né? Gabaritando as provas mais importantes, fazendo 725 de média. Nós calculamos aqui, nós significa eu e o FAE, correto? Grande FAE. Nós fizemos uma tabela que vocês podem depois aproveitar, tenho essa tabela aqui, posso fornecer para vocês, variando com 1 ponto em português, 1 ponto em redação e 1 grau
um grau em redação e um ponto em português, correto? Nessas 3 provas, ela perderia exatamente a mesma coisa. Vamos ver como é que seria o boletim dela sem esse grau 5 na redação e com grau 4, correto? Ela passaria para um score diferente. Ela faria daí 714. Com 714, grau 4 na redação, mas notem, tá? Nós alteramos exclusivamente um grau na redação, correto? Mantivemos o 10 em português, o 10 em biologia, ela passaria para 714, o que, nós vamos ver nos boletins daqui para frente, ainda garantiria a posição dela no listão, correto? Ela passaria tranquilamente ali entre os 40 primeiros, provavelmente. Perderia bolsa, perderia uma grana, correto? Mas ainda estaria aprovado. Nesse nível de desempenho, aquilo que nós dizemos, né? Tu não vê a diferença, correto? Se eu tivesse tirado 4 na redação, acertando 83 questões das 90, a redação teoricamente não faria diferença, correto? Agora imaginemos esse boletim aqui. Vamos falar agora sobre a Caroline Bassotto, que ficou na posição 74 e fechou o listão. Aquela pessoa garantiu a vaga dela, correto? A Caroline tem outro perfil cada vez muito presente no Mótla, cada vez mais presente no Mótla. Ela fazia biomedicina, aquela pessoa que queria medicina ou biomedicina. Fez biomedicina na URGS, onde ela permaneceu assim 6 semanas, para se convencer de que realmente ela não queria. E entrou aqui num grupo de maio, objetivando muito passar no vestibular. Uma necessidade pessoal enorme, tipo assim, ó, eu sei agora o que eu quero. Característica da Carol, independência total. Não fazia grupo de redação, mas vinha regularmente em todos os plantões. Foi uma das raras pessoas daquele grupo que eu digo para vocês, tá? Não representa 10% do aluno que eu tenho, tá? Que entrega a redação regularmente por livre e espontânea vontade. E faz o plantão regular por livre e espontânea vontade, correto? Como é que foi o desempenho da Carol? Ela tirou 5 na redação. Vejo que já há alterações bem sintomáticas ali, ó. Mas ainda permanece o perfil de ir bem nas provas que tem peso. Ela fez 8 em biologia, 9 em língua portuguesa, 8 em química. Se vocês analisarem o boletim dela, o melhor desempenho dela é em que é? Onde realmente ela fez o melhor desempenho dela? Em redação, que é uma prova de peso 5, e ela conseguiu gabaritar. Claro, ela gabaritou geografia. A geografia é uma prova de peso meio. Então, onde rendeu mais para ela, praticamente continua sendo português e redação. Posição dela, isso é curioso para vocês verem, ó. A posição dela no listão 74, a média aritmética, que é a média que conta para o listão, 680. Esse aqui é o argumento mínimo que a pessoa deve ter feito para ter entrado na medicina no listão. Vamos recuperar um pouquinho, vocês lembram do boletim da Gabriela, né? Quando nós tiramos o grau 5 para o grau 4, ela passou para 714. Está sobrando ainda aqui, né? Por isso que eu te garanto, ela, mesmo com o grau 4, naquele desempenho, ela ainda passaria tranquilamente, correto? Por que eu estou me referindo tanto ao boletim 74 e garantir a vaga no listão? Porque vocês sabem que progressivamente no listão da PUC, ele tem sido cada vez menos generoso, né? Nós pulamos aí de 180 pessoas chamadas na PUC para 160, 150, e a realidade de 2013 foram 121 pessoas, correto? Como é que vai ser em 2014, nós não sabemos. Mas a ideia é que a competitividade se mantenha. Então essa pessoa aqui está tranquila. Um outro perfil interessante que eu queria falar, não sei se vocês conhecem a Carol, ela teve muito resultado estudando aquilo que ela considerava pouco. Então ela passou na PUC e desistiu. E resolveu seguir estudando para passar na URGS. O objetivo dela é medicina da URGS. Uma determinação muito grande. Então se vocês encontrarem a Carol, ela ainda está tentando. Abdicou dessa vaga aí, agora no meio do ano ela passou no PF, passou em outros lugares. Mas o objetivo dela exclusivo é URGS e ENEM, correto? Nós fizemos uma análise do boletim da Carol, tirando o grau 5 de redação, para nós percebermos o que vai acontecer. Se ela tivesse tirado o grau 4 na redação, ela teria uma redução similar. Vocês lembram que o boletim da Gabriela perdeu 11 pontos, recuou, mas ainda estava aprovado. No boletim da Carol, veja que ela tem 9 em português, ok? Com um grau 4 na redação, ela perderia 12 pontos, quase 12 pontos, 11 pontos e meio. Iria para 668,52, o que faria a reprovação dela reversível. Aí tu pode me perguntar assim, ela perdeu 12 pontos. Como é que eu sei, por exemplo, que ela não vai poder passar com essa nota aqui? Porque nós vamos ver o boletim da última pessoa que passou, correto? Guardem bem essa nota aqui, tá? 668,52 com um grau na redação. Vou te dizer agora, a posição dela seria posterior ao 121. Ela ficaria entre o 122 e o 125,
e aí a aprovação dela seria irreversível, porque nós sabemos quantos foram chamados, até o 121, e nós sabemos a nota desse cara também, correto? Como é que ela poderia reverter isso aí? Depois eu vou te mostrar, tá? Ela teria essa posição garantida se ela tivesse feito 10 em português. Isso teria feito muito falta para ela. Ou se ela tivesse acertado pelo menos um ponto a mais em biologia. Nesse cálculo, você pode considerar um ponto em biologia, um ponto em português, ou 1 grau da redação, como um diferencial de pelo menos 45 ou 50 posições. Faz muita diferença. Vamos ver agora o boletim da pessoa que fechou definitivamente as esperanças de segunda chamada na lição da PUC, tá? A Daniele Rossi, posição 121 com grau 4 na redação. Perfil da Daniele, um terceiro perfil agora, também muito comum aqui no Mota, tá? Pessoa que fez outro curso. Pessoa que veio de outro curso, nutrição, agora se não me engano, me deu um branco, mas é nutrição. Um pouquinho mais velha, aquela pessoa considerada velha para os padrões do Motla. Ela se acha, né? Tipo 22 anos. Não precisa levantar a mão, tem vários anciãos aqui nessa faixa etária, ok? Compromisso enorme, um pouco diferente, tá? Vontade enorme de passar, sem um foco exatamente objetivo, ao contrário da Carol. A Carol era bem mais nova, 19 anos, mas queria passar na URGS, exclusivamente na URGS. A Dani queria passar, correto? Perfil de ansiedade muito grande, também fazendo tudo no Motla, inclusive grupo de geração do segundo semestre. O desempenho dela, se nós avaliássemos em relação ao que era a prova da PUC há 2 anos atrás, 2012, lição de 2012, quando eu vi o boletim da Dani, que eu disse, tu vai passar certo. Aquelas coisas que a gente nunca deve dizer, correto? Porque na perspectiva da PUC, até os 150, isso era absolutamente garantido que a pessoa iria entrar. Para vocês terem uma noção, há muitos anos atrás, quando não havia essa diversidade de todos os vestibulares de medicina, nós temos esse dado aqui, a vez que a PUC menos chamou alguém na lição na década de 80, foi a posição 128. A partir daí, sempre chamou de 150 para cima. Em vestibulares nós considerávamos concorridos. 160, 170 era um padrão. Esse padrão é completamente novo, correto? Vamos ver como é que foi o boletim da Dani. Agora vocês vão se apavorar. Há matérias aqui em que ela vacilou a full, não é verdade? Vacilou em física, mas física é peso meio. Vacilou, por exemplo, em que mais ali? Vacilou um pouquinho em história aí, Fábio, vacilou em história. Mas nas provas de peso, ela manteve um aproveitamento muito similar ao boletim do primeiro e ao boletim do último. 8, 9, 10 em redação, também ela manteve esse padrão. Notem como é que é o argumento. Esse aqui foi o argumento que salvou e fez a pessoa entrar na última posição possível, 670, correto? Um grau 4 na redação. Deixa eu te lembrar, se nós tivéssemos tirado um grau daquela redação da Carol, vocês lembram qual era a nota da Carol, né? Ela seria 668, estaria do 122 para trás, correto? Isso aqui é o perfil mínimo para ser aprovado, para ter sido aprovado em 2013 no vestibular em 2012 2013 no vestibular da PUC, perdão, correto? Se nós vacilássemos um pouquinho aqui, se nós colocássemos esse grau 5 na redação, vamos fazer o contrário agora. Se eu colocasse o grau 5 aqui, que nota que a Dani teria tirado em termos de média aritmética? Pelo menos entre 10 e 12 pontos a mais, estaria ocupando a posição 680 e ela estaria no listão, no lugar da Carol. É claro para vocês? Esse é o peso, ok? Vamos fazer essa conclusão aqui para vocês verem agora. A análise do grau 4 com o grau 5 na redação, a Dani pularia para 681,76. Ela estaria na frente de 74 e não teria nenhuma preocupação. Não teria feito matrícula no Motla, não teria feito inscrição para monitor, não teria assistido até a metade do mês de abril, começaram a fazer o modo de regência sem querer, entendeu? E ter a perspectiva de ficar o ano inteiro aqui conosco de novo. O grau 5 colocaria a Dani no listão. Mesmo com notas, que vocês olham ali, mesmo com notas em provas de peso meio, um pouco inferiores à realidade do que aparentemente ela precisaria fazer. É claro para vocês? Vou fazer uma conclusão geral agora. Não, tem uma curiosidade para vocês aqui. Se alguém tem, e existem pessoas que têm esses desejos secretos, entendeu? De passar em primeiro na PUC. Aliás, esse desejo todo mundo tem, para alguns não é secreto, entendeu? Mas alguns estão realmente tentando isso, tá? Eu queria que vocês notassem, essa análise que eu vou fazer agora é bem interessante em termos de competitividade no geral, ok? Eu tenho um boletim aqui da Paula Sanseverino, que em 2009, com grau 5 na redação, ex-aluna aqui nossa também, passou em primeiro lugar na PUC. Um comentário que eu queria fazer agora. A tradição de mulher em primeiro lugar na PUC é quase que exclusiva. Vocês têm esse compromisso, ok? Os homens podem tentar, mas ultimamente tá difícil. Acho que assim, nos últimos 10 anos foram 9 mulheres em primeiro lugar.
Eu usei o ano de 2009 também para fazer uma comparação interessante com vocês. Tá? Se nós recuarmos aqui esses 5 anos, nós teríamos um perfil de competitividade, aprovação e vestibulares completamente diferentes. Nós estamos no ano aqui pré-ENEM, pré-cotas. Vocês entendem o que eu quero dizer? A Paula, ela fez um desempenho também excepcional. Vejam que o desempenho dela de primeiro é um pouco menor do que o da Gabriela, né? 9, 10 pontos a menos. Claro que isso depende muito das médias, porque se vocês olharem o volume de acertos brutos da Paula, é animal. Ela errou uma em física, gabaritou biologia, gabaritou língua portuguesa, gabaritou química, 2 de geografia, errou uma história, 2 em literatura. Se vocês compararem, não vou tirar o tempo de vocês com isso, mas depois no site vocês podem comparar, elas têm o mesmo número bruto de acertos, curiosamente, com uma diferença em relação à língua estrangeira e geografia, só troca de posição, correto? O mesmo grau 5 na redação, a mesma posição, primeiro no curso, primeiro no geral, 9, 10 pontos de diferença em relação ao aproveitamento das duas, a relação final. A curiosidade que eu tenho para te mostrar é o seguinte, para ficar em primeiro na PUC é isso que tu tem que fazer, entendeu? 90 e poucos % de aproveitamento. A curiosidade que há entre esses dois boletins é o seguinte, vocês devem imaginar que essa pessoa que passa na PUC, ela também acaba tendo um desempenho de exceção em outros vestibulares. É o caso da Gabriela, que também passou na URGS, correto? É o caso da Paula, que também passou na URGS. A diferença é que, se a Paula tivesse feito o vestibular dela da URGS nesse ano, ela não teria entrado, porque ela entrou depois da posição 90. Ela entrou na URGS no segundo semestre. Vocês percebem? No perfil de agora, essa pessoa teria que obrigatoriamente fazer a PUC. Faria com bolsa, mas não poderia fazer o URGS, em função da competitividade que foi imposta de 2009 para cá, que tirou praticamente 40 pessoas da URGS e colocou nesse listão, vocês entendem? É por isso que ficou mais difícil, porque eu tirei um perfil que poderia estar fazendo PUC e também passando na URGS, e agora não vai passar na URGS, mesmo que tenha um aproveitamento de exceção, fazendo 720, 730, 740, e vai ter que ficar aqui. É claro para vocês? Tranquilo? A minha conclusão aqui é a seguinte, o que eu poderia fazer para reverter um aproveitamento diferenciado negativo em redação, como 4, por exemplo? Uma questão em biologia mais vai dar o mesmo resultado. Para o listão de 2013, 47 posições, correto? Uma questão ou para as provas de peso meio. É isso que eu queria conscientizar vocês. A pessoa tem que ir bem em todas, vocês entendem? Mas imaginemos que tu vacilou justamente nessas 3, ou em biologia, ou em português, ou em redação. E nós já comentamos aqui que isso é um perfil, ok? Se alguém me disser, por exemplo, se alguém me perguntar aqui, qual é a nota mínima que eu tenho que fazer nesses termos na redação da PUC, por exemplo, 4, tu entendeu? Mas se isso fizer falta, tu vai ter que compensar onde? Vai ter que compensar com uma questão a mais em física, matemática, geografia, história e literatura. Vocês entendem o problema? O volume de exigência que tu vai criar para ti em vacilar na redação vai passar uma responsabilidade, um tempo, um volume de conteúdo que talvez seja impossível recuperar. Vocês notaram? Não tem como fazer análise se a pessoa fizesse grau 3 na redação, porque daí não tem mais como recuperar, correto? Se eu colocar o grau 3 aqui, eu vou ter que recuperar 15 questões e aí já é tarde demais. A perspectiva importante agora é que vocês devem lembrar, tá? Nós estamos fazendo aqui análise com um padrão de nota que a PUC não tem mais, né? Agora no meio do ano a PUC mudou para grau 10. Por que nós não analisamos esses boletins agora? Porque é irreal, né? Analisar os boletins de 0 a 10 no meio do ano da PUC, porque não representa a competitividade mínima necessária, correto? Se vocês observarem aí, tem gente, por exemplo, passando no vestibular da PUC do meio do ano e nas engenharias, por exemplo, acertando uma na prova de matemática. Então isso é totalmente real. Eu ainda prefiro analisar com grau, porque tu está percebendo que a pessoa que tirou grau 5, ela fez 85% para cima. Então nós podemos deduzir o quê? Tu sabe que para ser competitivo no vestibular da PUC no meio do ano, agora tu vai ter que fazer o quê? Entre 8,5 e 9 para cima, correto? A pessoa que fez grau 4, ela fica entre 8,5 e 7. E essa nota aí vai te colocar um pouco mais para trás. Ainda é possível recuperar nesse patamar, ok? Agora de 7 para baixo, provavelmente a recuperação vai ser absolutamente inviável. Tá? As conclusões e sugestões, tá? Claro, minha conclusão é que eu espero que seja para vocês, para o perfil de vocês que estão aqui hoje, quase redundante, né? Que a nota de redação tem influência direta no posicionamento, que tem influência no posicionamento, todo mundo sabe. Mas eu queria que ficasse bem claro que tem influência na inclusão do aluno do listão. Vocês entendem isso? Dependendo do padrão de nota, mesmo que tu seja bom em outras áreas, por exemplo, física, matemática, geografia, literatura e história,
vai ser irrecuperável se tu fizer uma redação que tenha menos de 70% de aproveitamento. E nós estamos ainda falando de um padrão de competitividade do ano passado. Eu não vejo indícios, de repente os colegas que vão vir depois talvez possam ajudar, eu não vejo indícios de que isso vai diminuir, muito antes pelo contrário, correto? A reversão do desempenho desejado em outras provas pode ser inviável, foi o que acabamos de mostrar aqui, tá? Se a pessoa tirar menos de 70% de aproveitamento, talvez inviabilize tu fazer 15 questões a mais no universo que tu tem apenas 90 questões. Beleza? Sugestões que eu te digo aqui, embora olhando o perfil de vocês, em que a maioria já tem isso como um objetivo, é importante considerar a redação como matéria regular, correto? Regular significa o quê? A entrega de redação tem que ser semanal, a avaliação tem que ser semanal, o progresso tem que ser semanal, correto? Até porque o semanal representa o quê? Quantas semanas nós temos para o vestibular da PUC? É melhor não lembrar, ok? Que são 16. Em segundo lugar, incluí-lo no horário de estudos regularmente. Esse horário de estudo significa o quê, tá? Fazer a redação e entregar é apenas o pressuposto básico, vocês entendem? Ir no plantão, corrigir, interagir sobre ela é tão fundamental quanto. Questão tu não vê progresso, correto? Evitem também, isso é um procedimento que vocês conhecem, tá? Não entregar é suicídio. Suicídio total absoluto, não existe isso. É como não estudar, entendeu? É como se, por exemplo, tu parasse de fazer biologia e não lesse o livro até novembro. No caso da URGS, até janeiro. Isso é se condenar à reprovação. Tu tá trabalhando, por exemplo, uma prova de peso 5 na PUC, quando biologia tem peso 4. Uma prova de peso 3 na URGS. Uma prova que, como talvez digam os meus colegas depois aqui, que no caso do Enem, é uma das raras provas que tu realmente tem condições de gabaritar fazendo a redação em 1 hora. Vocês compreendem? Então a pessoa está comprometendo exatamente aquilo que é mais fácil de ela atingir, e para a maioria das provas é justamente mais fácil de também catapultar o resultado pelo peso que ela tem. E, em último lugar, incluí-la no seu horário significa isso, né? Ter horário de plantão regular, entregar a redação, interagir e por diante. Beleza? Tudo bem? Era isso?